Amém. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, visitantes, todos vocês que nos assistem pelo canal da Igreja Itaúna. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal. Esperamos que essa palavra, a palavra de hoje, venha abençoar a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Essa é a segunda mensagem da segunda semana do livro de número 4, cujo título é Provados e Aprovados por Deus. Vamos falar junto? Provados e aprovados por Deus. Amém, aleluia. E a mensagem de hoje, o título é O Fim de Nossa Fé, a Salvação de... Amém. Mais uma vez, o fim de nossa fé, a salvação. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Cada palavra que nós ouvimos, nós precisamos depender muito da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, e essa palavra entra na nossa vida, ela faz toda a diferença. Nós já vimos em reuniões passadas que Deus, Ele não é igual nós que faz as coisas através das mãos, né? Deus, todas as coisas Ele faz por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, vamos ler todos nós juntos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ó Senhor Jesus, aqui ele usa a expressão segundo a sua muita misericórdia. Ó Senhor Jesus. E por que Pedro usou essa expressão muita misericórdia? É porque devido à nossa situação, somente a graça não poderia nos alcançar no estado aonde que nós nos encontrava. Nós estávamos numa situação muito deplorável. Efésios, capítulo 2, vamos ler Efésios capítulo 2, que vai nos ajudar a ver a nossa condição. Amém? Os irmãos estão pedindo para falar que a reunião amanhã será à noite, o último domingo do mês, amém? Amém. Aleluia, todos nós aqui, amém? Amém? Louvando e agradecendo ao Senhor. Amém. Efésios capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 até o 3, que fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também. Amém. Irmãos, não importa a nossa experiência passada de pecado, vários de nós tivemos, experiências terríveis no passado, alguns, como Nicodemos, um senhor bem quisto pela sociedade, e tem outros que teve outra experiência, tal como a mulher samaritana. A Bíblia nem cita mesmo o nome dela. Qual que é o nome da mulher samaritana? A Bíblia não fala. Inteligentemente, sabiamente,
né, é para poder mostrar a condição dela. Ou se nós nascemos em berço evangélico, né, nascemos na vida da igreja, não importa a nossa situação, todos nós estávamos numa situação terrível. Aqui quando ele fala assim no final do versículo 3, por natureza, olha isso aqui, irmãos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu lembro daquele versículo de Salmo 51, versículo 5, que fala que eu nasci na iniquidade, e em pecado concedeu a minha mãe. Então, independente da nossa experiência, irmãos, nós estávamos numa condição terrível. Ó Senhor Jesus, e somente a graça não poderia nos alcançar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos alcançou, nos deu vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se os olhos do nosso coração se abrir, todos nós seremos como aquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. Seremos capazes de derramar todo o nosso ser, derramar toda a nossa vida diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Pedro, antes de ele falar da salvação da alma, ele mostra para nós a nossa situação. Isso é para quê? Para que tenhamos um coração compungido, um coração quebrantado. Nós voltar o nosso coração para o Senhor, irmãos, nós não estamos fazendo favor para o Senhor. Né? É a grande misericórdia do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então todos nós, né, podemos ser como essa mulher, né, que derramou toda a vida dela diante do Senhor. E não como Simão, né? Lucas 7 conta a experiência dessa mulher que nós não vamos ler, né? O mais importante, irmãos, é nós vermos, nossos olhos precisam enxergar. O Simão, né? Que essa mulher, na verdade, estava na casa do Simão. Simão, ele, um bom homem, ele até mesmo convidou o Senhor para poder jantar na casa dele. E tão pecador quanto a mulher, mas por falta de visão, nele, além de questionar o que o Senhor estava fazendo, ele ainda julgava a mulher. Isso por causa que os olhos do coração dele ainda estava fechado. Todos nós, irmãos, né, possamos abrir o nosso ser ao Senhor. Eu acho que essa, irmãos, é a chave, né, para nós chegarmos ao fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E isso vai nos levar a amar mais o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. E Pedro, depois que ele fala, né, das muitas misericórdias, ele fala assim, nos regenerou. Amém, nos regenerou. Amém. Quem foi regenerado diz amém. Amém. Aleluia, fui regenerado. Ó Senhor Jesus, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Irmãos, o que é a regeneração? Amém? Regeneração significa nascer de novo. Quando nós nascemos, né, quando nós nascemos a primeira vez, nós nos tornamos criatura de Deus. Né? Criatura de Deus não é a mesma coisa de filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler Evangelho de João. Amém, versículo 12, 13. Amém, Evangelho de João. Amém. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém.
Mas a todos quanto receberam, quem recebeu diz amém. Aleluia, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao importante no final, ó, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos, não é por nascer no lar evangélico. Por isso os pais, precisam de investir nos seus filhos, pregar o evangelho para eles. O mundo investe pesado, irmãos, nos nossos filhos. Ó Senhor Jesus, por isso nós não podemos perder tempo, precisamos pregar o evangelho. Ó Senhor, às vezes nós pregamos o evangelho, pegamos o evangelho para as pessoas no trabalho, pregamos o evangelho até mesmo fora da cidade, amém, precisamos realmente pregar o evangelho, mas nós precisamos pregar o evangelho dentro da nossa casa, para que assim como nós, os nossos filhos possam tornar filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus falou a respeito da regeneração, tem uma pessoa que ficou impressionada, que foi Nicodemos, João 3, versículo 3 a 7, vamos ler lá? Capítulo 3, amém, 3 ao 7. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao vento materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, através da regeneração, nós recebemos a vida de Deus, a vida de Deus entrou em nosso espírito, e nosso espírito recebeu a vida, amém? Nosso espírito recebeu a vida incriada, a vida que não é passageira, a vida eterna. Irmãos, toda a nossa vida nós vamos precisar de depender dessa vida que nós recebemos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos ler, voltamos para 1 Pedro, aleluia, ó Senhor Jesus. Então, quando nós recebemos, irmãos, a vida de Deus, o problema do nosso espírito já foi resolvido. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente. Ó Senhor Jesus. Então, quer dizer, o problema do espírito já foi resolvido, mas essa questão da questão da alma, e para nós entender o título da mensagem aqui, o fim da fé, a salvação da nossa alma, nós precisamos de ler 1 Tessalonicenses, para deixar marcado aí, 1 Tessalonicenses 5, 23, esse versículo, irmãos, é o versículo chave para nós entendermos o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Amém? Vamos ler junto? O mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso espírito amém, aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o amém, fiel é o que vos chama, aleluia, também o fará. Amém. Então o que é que nós vimos aqui? Nós vimos aqui que ele fala assim: o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, nós somos um ser tripartido, O espírito foi regenerado, igual nós falamos aqui, A vida de Deus entrou no nosso espírito. A função do espírito é ter contato com Deus, é ter comunhão com Deus. Esse espírito, antes da regeneração, conforme nós lemos em Efésios, ele estava morto. Aonde que nós estávamos mortos? No corpo não era, Também na alma não era. Onde que nós estávamos mortos nos delitos e pecados? No nosso espírito. O nosso espírito não contatava Deus, o nosso espírito não tinha comunhão com Deus.
Mas graças ao Senhor, agora nós podemos contatar a Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus. Então a função do Espírito é ter comunhão com Deus. E ele também é dividido em 3 partes, que é comunhão, intuição e consciência. Aí depois vem a alma, que é a parte psicológica, que é a mente, vontade e emoção. E o corpo, né? Como que é o corpo? Cabeça, tronco e membros. Ó Senhor Jesus, tudo em 3 partes. Espírito, comunhão, intuição e consciência. Mente, alma, mente, vontade e emoção. Corpo, cabeça, tronco e membros. Não é assim que nós aprendemos na escola? E é isso mesmo. Ó Senhor Jesus. E a questão do Espírito, irmão, é questão de segundos nós somos salvos. Como você ouve a palavra e crê, imediatamente você é salvo. Basta invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, se você ainda não teve essa experiência, você visitante está aqui nessa noite, se você fazer assim, ó Senhor Jesus, Deus nesse exato momento entrará para dentro de você e a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos fazer todos nós juntos? Ó Senhor Jesus, amém. Mais uma vez. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Mas é só isso? Irmãos, Deus é simples. A nossa dificuldade é entender como é que Deus faz as coisas. Nós sim somos complicados, mas Deus é simples. Você pode pensar assim, não, mas não é possível aí. Né? Só assim eu sou salvo. Exatamente. Só assim você, só fazendo isso aí você é salvo. Em questão de segundos. O nosso corpo também, 1 Coríntios capítulo 15, que nós não vamos ver mais à frente, né? Diz ali que num abrir e pescar de olhos, o nosso corpo será transformado. Se refere ao quê? A salvação do nosso corpo, que é a glorificação, né, do nosso corpo. Mas, irmãos, a alma, que é a mente, a vontade e a emoção, aí que é o problema. Ó Senhor Jesus, amém. Mas Deus é fiel, irmãos. Conforme lemos aqui, né? Fiel é o que vos chama. Você foi chamado? Amém. Aquele que vos chama é fiel. E ele vai levar a salvação da nossa alma adiante. Amém. Aleluia. Então, acerca disso, voltando lá para Pedro. Ó Senhor Jesus, Pedro foi transformado, irmão. Nós vimos na semana passada que ele era uma pessoa difícil. Ó Senhor Jesus, né? Mas Deus o transformou. Amém, aleluia. O versículo 4, vamos ler junto o versículo 4? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Os irmãos poderiam lançar esse versículo 4 na King James. Vamos ler isso aqui, né, novamente na versão King James. Fala assim, ó: para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será ou perderá o seu valor, herança preservada no céu para vós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui já é motivo suficiente para nós ficarmos desesperados. Ó Senhor Jesus. Essa mulher do capítulo 7 de Lucas, que eu comentei aqui no início, essa mulher pecadora, que ungiu os pés do Senhor. Irmãos, que loucura, né? As irmãs evitam chorar, né? Porque as lágrimas atrapalham toda, né? Faz uma bagunça danada na maquiagem, né? Ó Senhor Jesus, né? Não sei se tem ainda o pó de arroz, vai embora, atrapalha tudo. O batom, ó Senhor, um transtorno, né? Mas aquela mulher, irmãos, ela tinha um precioso bálsamo e ungia os pés do Senhor, e regava com as lágrimas, e enxugava ainda com os cabelos. Imagina, eu vejo as irmãs num cuidado danado com os cabelos, né? Você passar nos pés ali, ó, né, os seus cabelos, né?
ó Senhor Jesus. Nas reuniões nós precisamos dessas doiduras, irmãos. Ó Senhor Jesus, todas as reuniões nós precisamos desses irmãos doidos, desesperados. Nós temos irmãos aqui assim, não tem? Ó Senhor Jesus. Irmão, todos nós precisamos ficar assim, desesperados, doidos, enlouquecidos por causa do Senhor. O Senhor fez muito por nós, irmãos. Eu acho que nós precisamos da eternidade para realmente entender o que o Senhor fez por nós. Aleluia. Então ele fala aqui dessa herança que jamais se extinguirá. Essa herança aqui da terra, às vezes eu vejo, né, os cabeças de família tentando, né, trabalhando dia e noite para poder produzir, deixar algo para os filhos. Mas essa herança aqui, por mais valiosa, irmão, ela se extinguirá. Aqui fala que ela jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada. Desonrada. Às vezes tudo que os pais construíram, em dezenas e dezenas de anos, é desonrado pelos filhos. Desonrado pelos filhos. Vende tudo a preço de banana. Dá mundo tudo de mão beijada. Ó Senhor Jesus, mas essa herança, amém, essa herança, tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós. De novo, herança preservada no céu para vós. Oh Senhor, é para mim. Amém. Fala para o seu irmão, essa herança é para você. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, mas para poder receber essa herança, só a regeneração já não, somente a regeneração já não atende mais nós, certo? Já não atende. Por quê? Para poder, quer ver, vamos ler o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 3. Ó Senhor Jesus, amém. Olha o que Paulo diz, irmãos. Amém. O que ele fala aqui? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo. Ao 2, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora nós vamos ler esse versículo na King James. Vamos ver. Ó Senhor Jesus, vamos ler junto? O versículo 1. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Amém? No entanto, 2, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Ó Senhor Jesus. Os irmãos lembram de Lucas capítulo 15, que fala a respeito do filho pródigo? Era 2 filhos. Aí lá fala assim, o mais moço. Ó Senhor Jesus. Quem que é esse mais moço? É o de menor. O que é que ele fez? Ele chegou para o pai e falou para o pai, pai, me dá o que me pertence. Aí lá fala nessa parábola, né, depois os irmãos, né, desfrutam, fala que ele ao receber, né, o que o pai deu para ele foi para onde? Sabe para onde? Para uma terra distante. Irmãos, isso é a realidade. Né? Quando menores é uma dificuldade, é um perigo. Irmãos,
Por isso, na imersão que nós lemos lá, fala assim que nós não podemos deixar de fazer a imersão um só dia de nossa vida. Irmãos, o que nos sustenta na vida da igreja é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, nós podemos termos até uma boa intenção. Aí daqui ninguém me tira. No passado nós falávamos assim, pode me chutar, pode me chutar lá para fora, pode me julgar lá na rua que eu volto para trás. Muitos desses irmãos que falaram isso aí, não está mais na vida da igreja. Irmão, não confiamos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como que nós cuidamos para não cair, irmão? Fazendo imersão na palavra, invocando o nome do Senhor, fazendo grito de guerra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é isso que nos sustenta na vida da igreja. De acordo com esse versículo aqui, ele faz, e ainda falando sobre ele, fala assim, afirma porém, que é durante o tempo, todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo. Ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Agora, o que vai explicar esse negócio aqui, o que é que quer dizer? Ele em nada é diferente de escravo. É o versículo 3. Aqui é o versículo 3. Da mesma forma, nós quando éramos menores, esse menor, que nada é diferente do escravo, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Então, irmãos, enquanto nós não atingirmos, enquanto Deus não trabalhar em nós, irmãos, muitas coisas ainda, infelizmente, nos escraviza. Essa semana, o Senhor falou para mim assim, falou assim, Deus, que eu preciso valorizar mais a palavra. E eu preciso ser essa mulher que você derramou. Ah, mas eu não sou, não é. Não é. Por quê? Porque muitas vezes você tem 4, 5 dias de folga. Em vez de você ir para o CEAP, em vez de você ir para o Expolivro, pregação do Evangelho, casa de adolescente, o PAC, você vai pescar. O Senhor falou para mim, você tem torrado todo o teu tempo. Você fala que não tem tempo, que trabalha muito, mas o tempo que tem, o pouco que tem, você torra tudo lá. Ó Senhor Jesus. Então, é isso, me pegou, Ó Senhor Jesus. É isso que está fazendo aqui, enquanto menor, ele fala assim, enquanto menor está debaixo de um sistema que nos escraviza aos princípios básicos desse mundo. Entretenimento, qual que é os princípios básicos desse mundo? Entretenimento, trabalho, comida, bebida. Aí eu lembrei do pessoal lá que amava a Babilônia, quando a Babilônia estava pegando fogo, estava aqui tanto de gente chorando. Caiu a Babilônia material, e o povo lá, o fogo queimando, e eles tudo lá chorando. Por quê? Caiu a Babilônia. Senhor Jesus. Irmãos, muitas coisas que nós amamos não vai estar no reino. Uma hora você ora ao Senhor e pede Ele para poder te mostrar. Ele mostrou para mim. Mas qual que é o problema? Eu não posso pescar? Pode pescar. Mas a pescaria não pode ser o centro. A pescaria não pode estar em primeiro lugar. O trabalho não pode estar em primeiro lugar. Irmãos, o que tem que estar em primeiro lugar é o Senhor. O Senhor é aquele que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Então, o filho pródigo. Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, talvez você está na beira de ser um filho pródigo, desanimado, com os problemas, com as dificuldades. Nessa noite, toma uma decisão no seu coração.
não abre mão de nada que o Senhor deu para você. Está difícil, ora mais, invoca mais, faz mais imersão. Aqui tem os tutores, né? Nós vimos aqui, são os tutores. Os tutores, irmão, são os mordomos, eles também são nossos irmãos. Eles são os irmãos que, para poder ministrar a palavra saudável para nós, os administradores, qual que é a função desses irmãos? Eles não estão aqui por causa de uma posição, eles estão aqui para poder nos ajudar quando a nossa força, né, está pouca, a nossa energia está pouca. Não luta sozinho, luta junto com o corpo. Cola nos irmãos que desfruta mais. Ó Senhor Jesus! Às vezes nós estamos na beirada. Ó Senhor Jesus, volta para o centro, irmão. Fuge da beirada. Diz que a pior coisa que pode acontecer com alguém que cai no buraco, porque cai no buraco, está lá o buraco, aí você fica lá rodando, vai lá, ó que buraco fundo, aí de repente o que acontece? O buraco quebra e está lá, você lá no fundo. Ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, nós estamos falando aí de herança. Que herança é essa? Vamos ler Hebreus capítulo 1. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Amém? Nós precisamos de valorizar essa herança, irmãos. Precisamos de valorizar. Se nós não valorizamos, nós precisamos de orar. Por quê? Porque eu lembro de Esaú. Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato, irmãos, de lentilha. A Bíblia fala assim que depois, né, ele não conseguiu reaver, embora com lágrimas tivesse procurado. Hoje nós precisamos de valorizar a herança. Que herança é essa? Aí o Hebreus 1, capítulo 1, versículo 2, fala assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Né? Para poder agilizar, nós não vamos ver salmos, mas aqui fala assim que Deus constituiu, né, o Senhor herdeiro sobre todas as coisas. Amém, aleluia. E Apocalipse capítulo 20, vamos ler Apocalipse capítulo 20, que deixa para nós mais claro ainda. Ó Senhor Jesus, o Senhor está aguardando, irmãos, ansiosamente, que nós atinjamos a maturidade, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Essa é a nossa herança, irmãos. Essa é a nossa coroa, reservada, está reservada no céu para nós. Ó Senhor Jesus, está reservada no céu para nós. Então aqui, mais interessante aqui, você sabe por que nós, o serviço, irmãos, o serviço da igreja, é uma maneira também de nós, esse versículo aqui, já aproveitando a carona, já que nós lemos mesmo, né? É um encorajamento até para nós servir. Esse versículo aqui mostra para nós a questão da coroa, mas o que é que nós vamos fazer no reino? Isso eu tomei um choque quando eu vi esse negócio aqui. E eu tinha lido várias vezes, mas não tinha visto assim. Aqui fala assim que nós, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Uai, mas eu pensei que reinar era ficar sentado lá. Mudou esses dias. Não, o que o rei faz? Né? Fica lá, né? Governando, né? Exercendo autoridade, faz isso, faz aquilo outro, tá? Aqui fala assim que nós seremos sacerdotes. Nós vamos reinar por esses reis lá vai servir, na verdade nós somos salvos para servir, irmãos.
Ó Senhor, nós vamos ser treinados hoje. Se você não estiver participando de algum serviço, né, comece a participar. O Senhor vai ficar muito satisfeito de se apresentar para o serviço. Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Vamos voltar lá para 1 Pedro capítulo 5, capítulo 1. O 5 e o 6 fala assim, depois que ele fala da herança incorruptível e tal, ele fala assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Ó Senhor Jesus, o 6 também. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, será contristado por várias provações. Uma provação nós já ficamos desesperados, não é, irmãos? Uma provação nós já quase que perdemos o juízo, quase que entramos em depressão. Mas aqui fala uma provação só, por várias provações. Mas aqui, olha, você vê a visão, olha só para você ver, a visão, olha a visão, nisso exultais. Mas como que nós vamos exultar, irmão? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações. Como nós vamos? Isso é visão, irmãos. Ó Senhor Jesus, é visão que vem por meio da palavra profética. Por isso é importante nós vermos as lives, né? Nós vermos as mensagens. Nós precisamos valorizar a palavra que dá para nós a visão. Entender a palavra é uma coisa, agora nós ganhar visão, que nos leva a prosseguir, caminhar com firmeza durante toda a nossa jornada, irmãos, é outra coisa. Essa é a visão que nós precisamos. Isso é chamado de visão celestial. Não a visão de carne e sangue, mas a visão celestial. Agora, no sofrimento, o que nós mais precisamos no sofrimento é o quê? Né? A palavra. É a palavra. A palavra. Nós precisamos, no sofrimento, nós precisamos da palavra. É a palavra, irmãos, que dá para nós firmeza nas tribulações. Por isso que Colossenses 3,16, o que diz lá Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém. Só essa parte aí. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar ricamente, irmãos, é habitar profundamente. Profundamente. Se nós lermos essa palavra de Mateus capítulo 15 sobre esse jovem rico, jovem rico não, esse moço lá, que a Bíblia usa essa expressão, que é o filho mais novo, ele saiu de casa. Mas depois, graças ao Senhor, ele voltou. Ó Senhor Jesus, ele voltou, ele retornou. E quando ele retornou, o que aconteceu com o filho mais velho? Ele ficou lá, fala, irmão, que ele ficou indignado, ele ficou irado. Mas eu falo, mas por quê que ele ficou irado? Podemos inferir aqui, irmãos, que eles tinham problema, esses dois. Irmãos sempre tem problema, não tem? Ó Senhor Jesus. Até dois, até se tiver dois irmãos só tem problema. Quanto mais 3, 4, 5. Ó Senhor Jesus. Aí que o problema é dobrado mesmo, né? Mas em toda situação nós precisamos que a palavra do Senhor habite ricamente em nós. Começa, esse fogo ardente, a gente precisa, nós pensamos quando fala tribulação, fogo ardente, nós precisamos, o nosso conceito natural é que nós vamos bater o carro, né? Que nós vamos quebrar, né? Alguma catástrofe vai acontecer na nossa vida, vamos ser atropelados, quebrar a perna. Irmão, nada disso. Ó Senhor Jesus, esse fogo, irmão, que surge entre nós, no serviço. Por que muita gente não quer servir? É por causa do fogo. Cada um diferente um do outro, pensa bem, diferente.
né? E eu ganho muito porque eu fiquei imaginando porque as nossas digital, milhões e milhões, nenhuma é igual ao outro. O que Deus quer? Qual que é a mensagem que Deus quer fazer, mostrar com isso aí, irmão? É que cada um é diferente um do outro, né? Então, quando você casa, né? Aí depois de uns dias de casamento, de casado, você toma aquele choque, né? Você quando estava namorando, não via que era tão diferente. Mas aí, ó Senhor Jesus, mas é isso mesmo, não tem ninguém. Ô, irmão, a sua esposa é a esposa perfeita para você. O seu marido é o marido perfeito. Ele é o irmão, ele é o irmão. Ó Senhor Jesus, né? É isso mesmo, irmão. Então, nós não queremos servir porque, né, o irmão tem a maneira dele, eu tenho a minha, e aí eu estou aqui servindo. Nós somos custosos demais, irmão. Nós somos cheios de esquisitice. Aí nós preferimos, né, e deixar, não vou servir. Irmão, Senhor Jesus, nós precisamos sermos aperfeiçoados. Irmão, você já viu que quando a carne é macia, né, o fogo não precisa ser aquele fogaréu todo. Não é verdade? Pode ser no fogo brando. Mas é igual quando é carne de pescoço. Quando é carne de pescoço, o que é que tem que fazer? Né? Ó, aumenta. Ó Senhor Jesus. Né? Irmão, se nós nos rendermos às situações mais simples que o Senhor traz para nós, irmãos, não precisa daquele fogaréu todo, não é preciso de o Senhor ir lá, né, e aumentar o negócio 7 vezes mais. Ó Senhor Jesus. Os irmãos dizem amém? Ó Senhor Jesus, vamos nos render mais, né, vamos abrir mais o nosso coração para o Senhor, né, vamos desfrutar mais a palavra. Irmãos, isso é o comer, o desfrutar, irmãos, é tão importante, que eu vou dar o exemplo aqui, sabe de quê? Da borboleta. Antes de se tornar borboleta, ela tem uns estágios. Ela tem um estágio de largata. Parece aquela coisa bonitinha, né? Tem uns que é verde, tem uns que é colorida. Coloca a mão nela para você ver o que vai acontecer. Vai ser correndo na farmácia. Sapeca, da íngua, e eu já fui sapecado. Ó Senhor Jesus, nós somos igual a largata, irmãos. Mas aí o que acontece? A largata, ela concentra todo o seu esforço em quê? Em comer. Ela não fica ali, né, na folha de couve, desce, eu vou comer da outra folha de couve, lá no final da horta. Está perdendo tempo, né? Ali aonde que ela está mesmo, ó. Comer, é igual que a música, comer, é o melhor para poder crescer, é isso aí, ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos comer, fazer a palavra habitar profundamente em nós. Aí o que é que vai acontecer? Aí depois vem um casulo, se ela não comer, quando chega no casulo, o que é que vai acontecer? Vai morrer, não vai virar borboleta, né? Todo o segredo do casulo é o quê? É o segredo diante do casulo, que é o quê? Ó, comer. Por isso que os irmãos, o Senhor tem sido misericordioso para nós, dado para nós várias maneiras de nós nos encher da palavra, várias maneiras de nós nos encher do Espírito. A palavra profética, essa palavra, irmãos, nós precisamos nos encher da palavra. Né? Lá em Mateus capítulo 13, não vamos ler por causa do tempo, mas lá fala assim, que tem um lá que recebe, tem um do solo rochoso, ele é o quê? Ele é aquele que recebe a palavra logo com alegria, mas enxergando a angústia por causa da perseguição, logo se escandaliza. As rochas, irmãos, não deixam a palavra entrar, fica aí só na superfície. Então quando vem qualquer coisinha, não vou reunir mais. Eu vou pensar umas ofensas, uns trenzinhos bobos, que a gente fica guardando no coração, né? E nós perdemos a coroa. Mas os irmãos querem que isso aconteça? Não. Ó Senhor Jesus, vamos remover as pedras, irmão.
invocar, desfrutar mais, emergir, grito de guerra, e as pedras vai o quê? Saindo. Cada grito de guerra é uma pedra, irmãos, que sai. Depois que você vai dar uns pulos, né? Você vê só pedra, né? Voando, você pulando e as pedras, e a palavra o quê? Entrando. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, Deuteronômio capítulo 8 mostra assim que Deus provou o seu povo, sempre provou o seu povo. Vamos ler Deuteronômio. Senhor Jesus, amém. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 3. Amém. Capítulo 8. Vamos ler todos juntos? Deuteronômio. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, se vos multiplicareis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Olha aqui, irmãos. Para o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. De novo. 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então ele aqui fala assim, ele te humilhou. Um absurdo negócio desse, a gente pode pensar no nosso homem natural, irmãos, nós não podemos ler essas coisas no homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Essa humilhação aqui é para poder arrepiar o cabelo, é loucura um negócio desse aqui, né? Ó Senhor Jesus, né? Para te provar, para saber o que estava no teu coração. Engraçado isso aqui, né? Para saber quem que tem que saber que está no nosso coração? É nós. Deus não, meu irmão. Deus já sabe o que está no nosso coração. Mesmo assim, Ele não escolheu, mas Deus sabe ou não sabe? Sabe, Deus sabe ou não sabe quem que é o William? Quem que é você? Quem que é o Diego? Ó Senhor Jesus. Deus sabe, mas quem que precisa saber é você. Quem que precisa saber é eu. Às vezes eu penso que eu sou um irmão nota 10. Irmão, às vezes eu estou dando 10 para mim, Deus não está dando nem 2. Ó Senhor Jesus. Então as provações, irmão, às vezes você está servindo, né? Aí você já notou que às vezes você sente uma raiva, você fica irado. Aquele momento, irmãos, que a ira vem, a raiva vem, aquele é momento para você arrepender e voltar para o Senhor. É para poder voltar para o Senhor. Invocar o seu nome, ó Senhor, preciso crescer mais, a raiva, a indignação, aquilo é momento de invocar, irmãos. Quando nós estamos com raiva, nós precisamos invocar, aquilo ali é o Senhor mostrando algo para nós. Ó Senhor, quando você não aceita um irmão de jeito nenhum, uma irmã, às vezes nós ficamos implicados até do jeito da irmã, ela nunca fez nada com você, aí você, né? A gente fala, aquele ditado antigo, o meu anjo da guarda, não combina com o anjo da guarda. Não tem nada disso, irmão, de anjos da guarda. Os anjos da guarda abraçam tudo. Eles né? É nós mesmo que tem problema uns com o outro. Né? E Deus, soberanamente, né, coloca nós juntos para poder, o quê? Né? Nós sermos trabalhados. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Aqui fala assim, Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Por um lado ele fala, Ele te deixou ter fome, mas depois, Ele não deixou ter fome, mas depois Ele fala assim, te sustentou com maná. Mas não, como assim? Às vezes Deus deixa nós ter fome de fazer o que nós queremos, deixa nós ter fome de fazer a nossa vontade, de ter as nossas escolhas. Você pode ter certeza que Deus faz isso aí, mas isso aí, irmãos, é para o nosso bem. Ó Senhor Jesus, Tiago, capítulo 1, 21.
Amém. Tiago também, os apóstolos, tudo, irmãos. Todos os apóstolos, eles tiveram uma visão governante a respeito do trabalhar de Deus, a respeito da salvação da alma. Senhor Jesus, amém. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém. Todos acharam? Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Senhor Jesus, amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 ao 10. Fala assim, ó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Versículo 16 desse mesmo capítulo, fala assim, por isso, não desanimamos. Você está desanimado? Fala para o seu irmão aí, não desanime. Ó Senhor Jesus, não desanime. Amém. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? O 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, não desanimem. Ó Senhor Jesus, amém. Vou ler o Alimento Diário, a página 35. O irmão fala algo interessante aqui, ó. Na página 35, no terceiro parágrafo, ele fala assim: como somos apurados pelo fogo, passamos a conhecer nosso coração. Não é verdade? É verdade ou não é? Passamos a conhecer o nosso coração. Muitas vezes achamos-nos bons, espirituais e capazes, mas não temos ideia. Olha para você ver que verdade. Não temos ideia do quanto o nosso coração é corrupto. Ó Senhor Jesus. Aí depois vamos ler mais na página 36, né, o último parágrafo, fala assim, ó. Temos sido provados pelas circunstâncias, mas na circulação da palavra viva e eficaz, somos o quê? Iluminados e advertidos quando o nosso coração nos engana. Por isso quero ser provado pelo Senhor, quero crescer e promover a salvação de minha alma. Na segunda vinda de Cristo, o resultado da prova ou do teste de nossa fé será revelado. Quando o Senhor voltar, o resultado da prova nos será entregue. Então saberemos se fomos ou não aprovados. Que o Senhor nos ajude. Pelo que o Senhor nos ajude. Ó Senhor Jesus. Amém. Aquele que começou boa obra em nós, irmãos. Portanto, não desanime. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí o versículo 8 e 9, voltando lá para Pedro, quase terminando, versículo 8 e 9, fala assim, ó. Não, o 7 primeiro. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, mesmo muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, e reduz em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Amém. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ao 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação
da vossa alma. O Senhor, irmãos, tem dado para nós os recursos, né, pleno, né, de nós prosseguirmos a carreira até a salvação da nossa alma nessa época. De todo jeito, irmãos, a nossa alma vai ser salva, né? Deus não pode levar nós, né, todo esquisito, todo grosseiro, né? Ele precisa trabalhar em nós. Precisa trabalhar em nós. Enquanto, se nós não permitir o Senhor trabalhar em nós, enquanto os outros irmãos vai estar reinando, nós vamos estar nas trevas exterior, né? Chorando e rangendo dente, né? Haja dente, né? Para poder ranger, né? Ó Senhor Jesus, amém. Por fim, irmãos, nós vamos ver aqui a glorificação do nosso corpo, né? 1 Coríntios 15, amém. 1 Coríntios, Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo, nós vamos ler o capítulo 15, versículos 51 e 54, amém. 15, 51 e 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos o quê? Transformados. Isso aqui, ó, num abrir e fechar de olhos. Ó Senhor, isso aqui está muito perto, irmãos. Se hoje, se nós, né, tivermos responsabilidade, se nós receber no nosso coração tudo isso que o Senhor está falando para nós, nós não vamos termos dificuldade. Aleluia, nós vamos sermos transformados. Aí, para concluir, 1 Pedro de novo, vamos voltar lá em 1 Pedro, aí que fala assim, ó Senhor Jesus, versículo 10, fala assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, olha só para você ver, irmão, não para si mesmo, mas para vós outros, irmãos, para vós outros, amém, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Ó Senhor Jesus, os anjos esticam, né, o pescoço, né? Olha que esse povo, que isso é muito rico. Ó Senhor Jesus, irmão, nós precisamos ver mais, né? E eu estava falando para o Senhor, o Senhor precisa trabalhar em mim. Por quê? Porque mesmo se o Senhor me levar, né, eu teria vergonha de dar, eu não sei se vai poder sentar com Pedro, sentar com nós, eu vou ficar com vergonha de conversar com esses irmãos que são consagrados, se derramaram tanto. Aquela mulher de Lucas capítulo 7 mesmo, eu vou passar longe dela, ela derramou tudo. Ó Senhor Jesus, né? Eu falei para o Senhor, o Senhor precisa trabalhar em mim. Amém, ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos amar mais o Senhor, nos entregar mais ao Senhor. Nós sabemos que é de glória em glória, né? 2 Coríntios, que nós vamos ler agora só para poder terminar, fala de, né, contemplando e refletindo como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória,
como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, é de glória em glória. Ó Senhor Jesus, você não pode olhar para você e falar assim, eu não consigo. Você não consegue, mas Deus consegue. Eu não posso, mas Deus pode. Ó Senhor Jesus, amém. Posso orar por vocês? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, reconhecemos, Senhor, as nossas necessidades. Reconhecemos, Senhor, que somos sim difíceis. Senhor, que somos pessoas, Senhor, como aquela largata. Senhor, que precisa, Senhor, ser transformada. Senhor, nos transforma, Senhor, pela sua palavra. Senhor Jesus, nós não queremos gastar nossas energias com coisas que não edificam. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos buscar as coisas lá do alto. Nós queremos pensar nas coisas lá do alto, onde o Senhor está. Senhor Jesus, queremos, Senhor Jesus, que a sua palavra seja impregnada em nós. Nós cremos na sua palavra, Senhor Jesus, que ela transformará a nossa alma. Ó Senhor Jesus, e assim, Senhor, podemos reinar como correis com o Senhor. Jesus é o Senhor.